Bom dia, flores no meu caminho, no caminho desse canal que é nosso, não é meu, é nosso. Bom dia a todos que chegam neste vídeo, o Evangelho no Lar do dia 17 de dezembro de 2023. Eu sou a Daniela e vou compartilhar com vocês uma leitura do Evangelho, do capítulo 2, o finalzinho dele. Nós estamos terminando o capítulo 2. Para quem se interessar, nós já lemos o capítulo todo e está no canal, né, Florescência. E nós terminamos hoje o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. E aí no próximo domingo nós começamos o capítulo 3, que é Há muitas moradas na casa de meu pai. Um belíssimo capítulo também. Hoje nós falaremos das instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. E eu peço a instrução dos espíritos que estão aqui no meu lar, dos espíritos de boa vontade, de luz, que nos acompanhem nessa semana que começa, que tire toda angústia, tristeza, preocupação, sentimentos negativos da nossa cabeça, do nosso coração, e que possamos ser luz por onde a gente passar. Eu sempre falo isso, né? Todo domingo. Que a gente seja luz no caminho dos outros. Que a gente possa iluminar como faróis, né? Eu tenho lido tanto nas mensagens canalizadas que somos como um farol. Então se veja assim, você é um farol de luz. Por mais que às vezes você pense assim, não, mas eu não ajudo ninguém, eu não tenho nada. Porque às vezes a gente pensa, né? O que eu tenho para compartilhar ou para agregar ao outro? A gente sempre tem o que agregar na vida alheia de positivo. Porque cada um está num caminho de ascensão, cada um está num caminho de evolução. E tanto a gente aprende quanto a gente ensina. E é assim. E esse compartilhar é muito rico, né? Então eu peço a intuição, que as minhas palavras cheguem no seu coração como um bálsamo, como uma alegria, com leveza e com muito amor e respeito. Então, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Eu estou lendo a tradução do Salvador Gentili, do Evangelho segundo o Espiritismo, editora Boa Nova, segundo Allan Kardec. Capítulo 2, né? Instruções dos Espíritos, página 48 e 49. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das horas e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Então veja bem, as instruções dos espíritos é o dizer de um espírito, né?
É uma canalização, né, que fica aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pra gente aprender. Pra gente aprender com eles, conforme eles viveram, né? Tanto aqui, quanto conforme viram na vida futura, né? Da pós-morte. Eu até anotei aqui no Evangelho, porque eu sou aquela anotadeira. Eu anoto tudo, eu grifo, meus livros são todos grifados, todo colorido, eu coloco comentários. E aqui eu coloquei lindo no próximo parágrafo que eu vou ler para vocês. Eu pus aqui, coisa mais linda, é o que ela diz em seguida. Então é uma rainha lá da França, Le Havre, de 1863. E ela disse, aqui nesse primeiro parágrafo, ela fala assim para nós que ela achava que por ser rainha na Terra, uma rainha aqui no mundo terrestre, ela seria recebida com toda a pompa e circunstância lá no mundo superior, né? Aí ela diz, que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ali recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu acreditava que não eram nobres, que eram bem pequenos, porque eu desprezei quando eles estavam aqui na Terra. Por quê? Porque eles não tinham sangue de rei na Terra, porque eles não tinham sangue nobre. Então, pessoas que aqui ela desprezou, porque ela achou que era inferior a ela, por não ter sangue de rei, sangue nobre, quando ela chegou nos reinos superiores da vida futura, eles estavam acima dela, mas bem acima, ela diz aqui. Aí, esse é o parágrafo que eu marquei lindo, até grifei aqui, se você quiser grifar no seu Evangelho. Ela diz assim, para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Inclusive, essa fala dialoga com a fala do Cristo mesmo, né? Na verdade, acho que está no Evangelho de Mateus, que quando você desencarna, não vão te perguntar quanto você tinha, não vão te perguntar quem você era. Ah, que posição você ocupava? Qual era o teu lugar de destaque na Terra? Não vão te perguntar isso. De acordo com o que ela diz aqui para nós, e dialoga com o Evangelho de Mateus, é a caridade em toda a sua prática celeste. A benevolência para com o seu irmão. Não vão te perguntar quem você foi. Não se vos pergunta o que fostes. Não vão te perguntar quem que você era lá na Terra, que posição você ocupava, que posição ocupastes. Não é isso, né? Mas vão te perguntar o bem que você fez. Cada um segundo as suas obras, não é? O próprio Cristo diz isso. Mas o bem que você fez, o bem que haveis feito. E as lágrimas que você enxugou. As lágrimas que enxugastes. É isso que vai importar. Quais foram as lágrimas que você enxugou do teu irmão, do teu próximo e de si mesmo, né? Porque é preciso lembrar que antes de a gente ser caridoso, amoroso, secar a lágrima do outro, é preciso secar a própria lágrima. É preciso amar-se primeiro. É preciso dedicar-se a si primeiro, para depois fazer bem para o outro. Aí eu marquei isso como lindo, porque essa é a lei da vida, né, gente? Quem é você? É o cargo que você ocupa? É o diploma que você tem? Não é. É a caridade que você fez. É a obra que você praticou. É o sorriso que você arrancou de alguém. É a lágrima que você enxugou. Continuando. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem.
Procurai, pois, o caminho através das sarças e dos espinhos e não entre as flores. É fácil? Não, não é. Mas é lindo. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo de que não agarram senão uma sombra. E negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França, Le Havre, 1863. Então ela diz aqui para nós que o caminho muitas vezes é penoso, muitas vezes é difícil, é de sofrimento. Vamos dizer que hoje nós sabemos que não é de sofrimento, porque Deus não quer que nós soframos, mas é um caminho que requer a abnegação, requer que você se abstenha de algumas coisas, requer que você renuncie, e renunciar muitas vezes não é fácil. Renunciar muitas vezes é preciso muito esforço, né? E aí ela pede no final: vamos ter piedade daqueles que não ganharam, daquele que não ganhou o reino dos céus. Vamos ajudar com as nossas preces, vamos rezar, vamos orar por aqueles que precisam. Porque a prece, isso é lindo também, né? A prece aproxima o homem de Deus, do Criador, do universo. A prece aproxima o homem do Altíssimo. É um traço que une o céu e a terra. Então, se você quer sentir a união entre céu e terra, vamos orar. Esse é o ensinamento de hoje, eu acho ele lindo. E assim nós encerramos o capítulo 2, que é lindo também, que fala do nosso amado Cristo, Sananda e Yeshua. E domingo que vem nós começamos o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que é lindíssimo também. E tem muito para nos ensinar, né? Que o Cristo esteja com você. Que você possa hoje sentir, pensar em algo que o seu coração deseja, que a sua criança interior anseia. E eu deixo uma pergunta para você como prece final. O que a sua criança interior está tentando te falar? Qual é a lembrança que vem no seu coração quando você pensa na sua criança interior? Vamos cuidar da nossa criança interior? Vamos sorrir mais? Vamos levar a vida a sério, mas não tão a sério assim. Vamos sorrir, vamos brincar, vamos fazer piada. Vamos ser otimistas. Vamos passar otimismo para as pessoas, porque o mundo está em regeneração e a Terra está se tornando um lugar lindo, muito mais lindo do que ela sempre foi para a gente viver e para as gerações futuras. Assim é. Como sempre, vou abrir uma mensagem aleatória, que eu falo que é aleatória e ela nunca é, né? Porque sempre ela comunga, ela dialoga com o que a gente falou. E vamos ver. Vou abrir aleatoriamente num lugar, vamos ver o que vai sair. Saiu na mensagem: em frente ao espelho, do irmão Geraldo. E eu vou ler ela para vocês, tá? Em frente ao espelho. Eu nem comecei a ler o texto, não li ele antes de falar para vocês, e eu já pensei numa coisa. Quando eu falo da criança interior, toda vez que eu falo dela para alguém, eu sugiro que a pessoa sente-se em frente ao espelho e se olhe. Você já fez isso? Olhe para você mesmo, para você mesma. Quem é você hoje? Você é uma pessoa extraordinária, senão você não estaria aqui. E você se tornou esse ser grandioso que você está olhando aí em frente ao espelho. E sabe do que ele precisa? De um abraço.
Você já se deu um abraço na vida? Você já se abraçou amorosamente? Você já se abraçou hoje? Então dê um abraço em você mesmo. Feche seus olhos, imagine a sua criança interior deitada no seu colo, recebendo todo esse amor e carinho de você. Vamos à mensagem. Em frente ao espelho. Certa feita, um grupo de pessoas tentando pesquisar sobre Deus, vida, homem, reuniram-se num final de semana na casa de um dos componentes. Para maior sucesso, esta casa ficava retirada do barulho das grandes cidades, lugar arejado, cheio de árvores, flores. Tudo fora preparado com esmero. Neste grupo havia pessoas cultas, ignorantes, alegres, frustradas. Chegaram logo de manhãzinha e, encantados com o lugar aconchegante, se organizaram para logo mais à noite, cada um com seu parecer e munidos de livros, com a ajuda dos planos superiores, talvez pudessem chegar ao senso comum. O que seria Deus, vida e homem. Durante o dia ficaram dispersos, caminhando sobre o arvoredo, encantados com as flores diversas, com os pássaros que visitavam aquele sítio tão acolhedor. À tardinha, uns estavam ansiosos, outros até aflitos, pensando: o que será, meu Deus? O que vai acontecer? Queremos respostas. Este é o nosso direito. E na reunião que antecedia o horário marcado, trocavam ideias e as perguntas eram as mais variadas. Onde está Deus? Se Ele nos criou, por que nos deixa abandonados à própria sorte? Se Ele tudo sabe, tudo vê, tudo compreende, por que fica alheio ao apelo de seus filhos? Dizia Jarbas, o mais cético de todos. Dona Flávia filosofava. E a vida? Parece que ela gosta de brincar com a gente, pois vive preparando surpresas e dando uma piscadinha, escondendo com dedos os lábios num sorriso. E que surpresas! Dizia o Sr. Luiz. E o homem? Vive a ter encontros e desencontros. Vive o homem num mar de problemas. Deus dá a vida, coloca o homem num lar e nessas 4 paredes tem o homem que ajustar-se para viver em sociedade. Só Deus não percebe que neste canto há almas desequilibradas, perturbadas, inconsequentes? E o mar de perguntas rolava. Como se tratava de um grupo que tinha certos conhecimentos mediúnicos, esperavam eles que logo mais na reunião alguns espíritos pudessem esclarecê-los. Todos se arrumavam com cuidado. Na hora marcada, lá estavam todos em volta de uma grande e bonita mesa. O dono da casa, seu Marcos, fez uma prece. Senhor, cansados de perguntar e não ter as respostas, nos reunimos aqui com o intuito de obter esclarecimentos sobre Deus, sobre o homem, sobre a vida. Sabes, Senhor, que tuas leis são muito severas? Existem milhões de livros dando diretrizes a seguir, mas na hora de pôr em prática fica tão difícil. Muitos estavam até assustados, outros até choravam. Seu Marcos pediu licença e apagou as luzes. Uma luzinha azul se fazia presente, mas como a sala era enorme, quase não clareava a contento. Prosseguiu ele com sua prece. Jesus, se for do teu agrado, ofereça-nos esta dádiva. Permita que alguns de seus seguidores venham até nós e nos esclareça. Estamos aflitos e perdidos. Contamos contigo, Senhor. Sentou-se o Senhor Marcos e o silêncio na sala se fez total. Escutava-se até o respirar dos mais ansiosos. Em dado momento, Dona Laura, médium bem-sucedida através da incorporação, falou docemente. Boa noite, meus queridos filhos. Um frio percorreu a espinha da maioria, afinal estava dando certo aquela reunião. Como ninguém ousava abrir a boca, o espírito amigo continuou. Que a paz do meigo Jesus envolva a todos. Onde há o registro de súplica, há um movimento de intercessão em favor dos que pedem. Ouvimos, registramos as perguntas e aqui estou para respondê-las na medida do possível, em nome daquele que é a verdade, o caminho e a vida. Seu Marcos tomou a palavra e disse: Bondoso mensageiro de Jesus,
Cada um de nós irá formular perguntas e, se permitido for, responda-nos, por favor. Eu gostaria de saber: Deus existe mesmo? O espírito suspirou fundo e disse: não preciso responder a tua pergunta. Escutaste quando eu puxei o fôlego? Se nós respiramos, é porque um ser superior e sábio nos deu um dia a vida através do sopro da vida. Olha a tua volta. O que o homem criou e fez é obra do próprio homem. O que ele não fez e nem criou, é só buscar a resposta dentro de ti mesmo, e a tua razão responderá. Mas se Deus existe, por que ele não se torna visível aos nossos olhos? E de que adianta ver-te, se vendo a tua obra não acredita o homem na sua existência? Não querendo ser inoportuno, pensamos nós que Deus devia atuar mais diretamente no mundo. O que me dizes? A atuação de Deus é tão direta e vocês nem percebem, pois o homem é filho de Deus e cada ser é ser atuante no mundo. Observem a inteligência, a sabedoria do homem. Deus atua na terra através do próprio homem. Dona Teresa tomou a palavra e perguntou: benfeitor amigo, não censureis minha pergunta, mas o que é a vida? A vida é tudo. Tudo tem vida mesmo. O que não tem movimento aparente tem vida. Deus é vida. Deus criou a vida. A vida é eterna como Deus é eterno. Vida é ter direito de agir, pensar, falar. Vida é ter um coração que pulsa e dentro desta fantástica máquina tem a semente do amor. Semente esta que deveria ser distribuída. Vida é o sorriso, é a lágrima. Vida é a gestação. É poder respirar mesmo depois da morte. Vida é o som, é o princípio, é o infinito. Tudo que é infinito é difícil de ser compreendido. Como vivereis para sempre, aos poucos, através de cada encarnação, o véu irá se levantando e conhecereis o que verdadeiramente é a vida. Seu Antônio perguntou logo em seguida: meu irmão, como entender a vida se cada dia eu entendo menos? Temos que conviver com pessoas que não temos afinidade. E quem amamos está longe de nossos olhos. Será isso castigo? Será também isto vida? Isto também faz parte da vida, pois ao dar o sopro da vida, o Pai teve que formular leis, pois ele sabia que o homem não poderia viver sem elas por causa da pouca responsabilidade que adquiriu com o livre-arbítrio. Esta é uma de suas leis. Entre aspas, reconcilia-te com teu adversário. Os afetos já estão no coração, os desafetos precisam se ajuntar, formando um só. Senão, os que amamos terão que ficar à distância para aprendermos a ser tolerantes e perceber que precisamos de todos, e todos precisam de nossos serviços. Seu Paulo também tomou a palavra. Anjo do bem, e o homem? Dizem que somos a imagem e semelhança de Deus. Será que Deus, assim como nós, ou nós somos como esta força soberana? Observe o cascalho. Embora traga ele o feio aspecto, conserva a essência do diamante. Só depois de lapidação, ele conseguirá brilhar, soltando faíscas luminosas. O homem se afastou da divindade quando a ambição o tomou de assalto. Na ambição tornou-se egoísta, não foi Deus que se afastou do homem, pois ele vive no homem. É o ser que se distanciou de seu coração. O amigo espiritual tomou a palavra e argumentou: meu irmão, meus irmãos, vamos trocar os papéis. Eu pergunto e vocês me respondem. O que é a vida para o senhor Jairo? Vida para mim se resume no dinheiro. Sem dinheiro não há vida. Sem essa moeda que move os mundos, ninguém é feliz. Portanto, sem felicidade morre o homem mesmo estando vivendo. E para a senhora Dona Joana, o que é Deus?
Deus para mim é algo que está nas alturas, está tão longe que não podemos vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo. Dizem que é um velhinho, por isso, talvez, não pode ele fazer muito. O benfeitor perguntou ao mais irritante, o senhor Jarbas: que é o homem para o senhor? Ele tomou a palavra, ficou de pé e começou a andar pela sala. O homem dizem que é filho de Deus. Nós aqui já adquirimos um certo grau evolutivo. Para ele de falar alguns segundos e diz: meus amigos, estão tendo uma visão, vejo um homem, parece louco, traz perturbação nos olhos, parece que é demente, pois do seu cérebro saem chispas de fogo. É irrequieto, parece mais um animal que um homem. Há outro com ele. Neste momento, o senhor Marcos havia levantado para não criar tumulto na sala, ficando ao lado do senhor Jarbas, que continuava a dizer: os dois parecem inimigos. O olhar do outro é duro. Não falam a mesma linguagem, pois parecem não se entender, embora falem alguma coisa. Estou observando o coração dos dois. Parece uma tocha de fogo, pois o ódio, a mágoa, o desejo de vingança está a queimar em seus peitos. São preguiçosos no pensar. Parece que um quer agredir o outro. Todos estavam paralisados, nem se mexiam. O dono da casa achou melhor terminar o trabalho para continuar outro dia, pois ele também estava com medo. Tomou a palavra e disse: meus amigos, percebemos que tivemos interferência das trevas. É mais cauteloso agir com ponderação. Acho melhor pararmos a nossa reunião por aqui. Amanhã nos prepararemos melhor e quem sabe outro amigo espiritual mais enérgico nos dê a palavra, evitando essas maléficas interferências. Obrigado, meu bom Jesus. Como o Senhor bem vê, não deu muito certo nossa reunião, pois tivemos a desagradável visita das trevas. Pedimos a Jesus que faça a retirada desses irmãos trevosos. Porém, o senhor Jarbas continuou agora a falar tão alto, quase aos gritos: eu ainda os vejo. O senhor Marcos, nesta hora, achou melhor tentar acender a luz, pois, para eles, a força havia acabado. Bateu o dedo no interruptor e a luz se fez presente. Para a surpresa de todos, os dois homens estavam simplesmente na frente de um espelho. Irmão Geraldo. Portanto, depois desse ensinamento, eu finalizo dizendo que a gente deve tomar cuidado com o que nós estamos nos tornando, né? E cuidado com a soberba, com o egoísmo. E a gente não achar que a gente sabe demais. E lembra que nós falamos que quando nós desencarnarmos, a pergunta que será feita para nós não é quem nós somos, o que nós ocupamos de lugar aqui na Terra. Se você era um médium bem-sucedido, se você era uma pessoa que ganhava muito dinheiro, mas sim as suas obras, mas sim o que você leva no coração, mas sim o que você é na alma. A cada um segundo as suas obras, a cada um a caridade que fez. Então esse texto ele vai ao encontro do que a gente conversou no Evangelho por isso. Deus não vai olhar para o que você é. Lembra que um dos senhores aqui nesse texto que a gente leu disse que já estava num grau evolutivo muito alto e que sabia, eles achavam que eles sabiam demais, né? Na verdade, eles não sabiam nem o que era Deus, o que era a vida, o que era o homem, porque um disse que o dinheiro era importante, a outra disse que o Deus é um velhinho que fica lá em cima e que castiga a gente sabe que não é nada disso. Então sejamos luz, faróis de luz, bondade. Vamos nos olhar no espelho e vamos enxergar profundamente quem somos e quem nós estamos nos tornando.
Esse é o Evangelho de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês. Pegue agora o seu copinho com água. Que ele seja abençoado, que ele seja fluidificado com os fluidos que você necessita e deseja receber, e que toda a água do seu lar seja abençoada, assim como a água aqui do meu lar. Que esse amor incondicional chegue aos hospitais, aos presídios, para as crianças abandonadas, aos moradores de rua, às pessoas que têm angústia nesse momento no coração, que sofrem com a perda de entes queridos, que estão doentes e que sofrem de solidão, de tristeza, qualquer coisa negativa em toda a nossa vida seja limpo para um campo de pura luz. Assim é. Um grande abraço no seu coração. Namastê.